Olá, família, graça e paz, tudo bem com você? Como está a sua leitura bíblica anual? Estamos aqui mais um dia para a nossa leitura. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, aqueles que estão à sua volta, os seus amigos, os seus parentes, para que possamos alcançar muitas pessoas que precisam ouvir esta palavra neste dia e que a palavra do Senhor ela possa alcançar os corações através de mim e de você como um canal de bênção para Deus, ok? Curta, compartilhe e dê o seu like. Aqui em 1 Crônicas tem a narrativa sobre a construção do templo do Senhor. E aqui a gente vê que Davi, ele faz toda a preparação para a construção desse templo. Ele faz o levantamento de materiais, ouro, prata, bronze, madeira, de todas as espécies. E tudo que precisava para fazer o templo do Senhor. Ele reúne todos esses materiais, tudo de primeira qualidade, coisas preciosas para construir o templo do Senhor, porque esse era o desejo do coração do rei Davi. Mas é interessante, queridos, que a gente vê neste capítulo o Senhor falando com Davi. Davi reconhece que ele não pode construir o templo do Senhor devido a muitas guerras que ele mesmo cometeu, que ele mesmo lutou. E a Bíblia fala que porque Davi derramou muito sangue, mas o Senhor escolhe um descendente de Davi para construir o templo do Senhor, que foi seu filho Salomão. E Davi, ele deixa tudo isso preparado para que Salomão somente execute essa grandiosa obra, que é construir o templo do Senhor. Às vezes, isso pode acontecer comigo e com você, sabe? Deus, ele levanta outras pessoas para executar uma grande obra. Nós somos somente aqueles que construímos o palco, que preparamos tudo, mas vem aquele que executa. Foi assim que aconteceu com Davi. E nós não devemos ficar tristes, não. Davi, ele não ficou triste porque ele não pôde construir. Ele preparou tudo com melhor excelência para que seu filho Salomão construísse o templo do Senhor. Às vezes a gente fica assim meio, poxa, mas eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto e hoje Deus está honrando outra pessoa. Nós temos que estar preparados com esse coração como Davi, para sermos, queridos, palco, para que o Senhor levante e use outras pessoas. Não somente a nós, mas que nós possamos ser aqueles que estamos por trás dos bastidores, ajudando, cuidando, semeando e levantando muitos que o Senhor quer usar. Foi assim que aconteceu com Salomão. E aqui no capítulo 23, Davi, ele levanta os líderes a partir de 30 anos, ele começa a separar as equipes e determina que cada equipe faria. Davi, ele deixou tudo preparado, é para você ver como ele era tão sábio. Ele preparou as equipes que iam cuidar da madeira, da prata, do ouro, de todo o processo da construção. E quando ele vem para Salomão, ele já vem com todo esse projeto pronto, já está aqui a madeira, já está aqui os trabalhadores desta obra. Davi foi um arquiteto, um engenheiro que projetou tudo isso para a construção do templo do Senhor. E é interessante, queridos, a gente vê aqui que Davi, ele foi um líder excepcional, por muitas razões. Me chama a atenção a respeito dele é que ele teve um papel fundamental para suprir todos os materiais para a casa do Senhor. Davi, ele nos deixa um exemplo de quê? Um exemplo de contribuição para que todo o povo seguisse. E é isso que um líder excepcional deve fazer. Um líder eficaz faz exatamente assim. Ele lidera pelo exemplo, mesmo quando isso exige um grande sacrifício. Davi foi um grande exemplo para todos nós. Zacarias capítulo 9, aqui nós vamos ver o profeta falando a respeito da profecia sobre Israel. E ele começa a falar que viria um rei justo, humilde, que iria julgar todo Israel. Mas ele fala que esse rei ia trazer paz sobre Israel. E ele começa a falar dessa profecia messiânica. Ele estava falando de um rei justo, pacífico, que iria entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. E que esse rei viria para governar e trazer paz sobre Israel. Ele estava falando de Jesus, o Messias que viria.
E nós sabemos que as profecias deste livro, lá no Novo Testamento, elas se cumpriram justamente com a vinda de Jesus. Jesus, ele entra realmente em Jerusalém montado em um jumentinho e todos louvam e glorificam a ele, porque o nosso rei Jesus, ele veio para nos resgatar. Essa profecia, ela se cumpre ainda hoje nas nossas vidas, quando nós abrimos a porta do nosso coração, que é a nossa Jerusalém, para que ele entre, para que ele reina, para que ele traga paz sobre o nosso interior. E no Novo Testamento, nós vamos para o capítulo 6 de João, 1 ao 21, nós vamos ver aqui a narrativa de tantos milagres que Jesus operou aqui na terra. E um deles, que narra nesses versículos de 1 a 21, é a multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia diz que Jesus, ele manda que os discípulos peçam para que as pessoas se assentem ali. E eles ficam preocupados. Senhor, o que nós vamos dar de comer? Despede eles para comprarem comida aí em outro lugar. E Jesus, ele diz, o que tens? Aí ele diz, olha, Senhor, aqui temos apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus, ele glorifica o Senhor por aquele alimento. E ele manda que os discípulos distribuam a todo aquele povo. E é interessante que a gente vê que essa multiplicação, ela só se é realizada praticamente no final. É quando todo mundo já comeu, já foram saciada a sua fome. E aí Jesus, ele diz, olha, recolham o que sobrou. E olha só, foram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ali o que sobrou? Eles recolheram ali, queridos, 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Jesus, ele fez esse grande milagre. E depois dali, Jesus, ele vai ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas. E quando os discípulos veem, ficam todos com medo, achando que é um fantasma. E Jesus chega para eles e diz assim para ele, olha, tenham paz, fiquem tranquilos. E eles ficam pensando, o que é esse? Que até o mar, que até a tempestade obedece. É esse Deus a quem nós servimos. Quando Jesus, ele está no barco da nossa vida, pode se levantar qualquer tempestade, furacões ou adversidades. Saiba que o Senhor está nesse barco para nos tranquilizar, trazer paz, trazer alegria e resolver toda e qualquer situação. Um dia de paz para você, que o Senhor te abençoe. Curta e compartilhe. Não deixe de abençoar o máximo de pessoas com esta palavra. Que o Senhor te abençoe e te use como um canal de bênção na vida de outros.